Boa noite, gente. Chegamos ao nosso terceiro encontro lá de Com. E hoje o tema é intercâmbio. A gente vai receber a Marê e o Gui para falarem das suas experiências que tiveram nos outros países. Então... Bem, gente, eu sou a Marê, meu nome verdadeiro é Mariana Pereira, mas as pessoas me chamam de Marê. Eu fui para Madrid no primeiro semestre do ano passado, em 2015, vim contar um pouquinho dessa experiência para vocês. Estou em Educom desde 2012, portanto foi no começo do meu quarto ano. Tem uns pontos legais para falar sobre Madrid, sobre a faculdade que eu fui, que foi a Carlos III, mas já a gente fala disso, vou deixar alguém se apresentar um pouquinho também. Olá, gente, eu sou o Guilherme, eu sou do quarto ano de Educom, da turma 3. Sou da turma 3, mas tô no quarto ano. É eu mesmo, né? Desculpa. Enfim, eu tô fazendo matéria com a turma da Andressa e da Tati, tá? Porque eu fiquei esse ano fora, depois a gente explica um pouquinho como funciona esse negócio dos créditos que a gente valida e tal. E para falar um pouquinho da minha escolha por Roma, eu preciso retomar eu sou formado em publicidade aqui na ECA mesmo, né? E quando eu estava me formando, eu estava bem perdido, estava trabalhando em marketing e tal, só que eu não queria seguir aquela vida, né? Eu me formava, estava fazendo TCC no semestre, inclusive, ou me formava ou largava tudo e viajava. Daí eu já viajei uma vez antes, para a Espanha também. E depois que eu voltei, eu comecei a estudar italiano, porque eu fiz muitos amigos italianos e tal. E em 2014 apareceu um edital assim, tipo, apareceu. E as circunstâncias, deu tudo certo, né? Eu já tinha feito estava fazendo italiano, minha média ponderada era boa, tal, deu tudo certo, eu fui. Daí eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Beleza? Vamos começar? A gente dividiu o intercâmbio em três períodos, né? O pré, o durante e o pós, para ficar mais didático e tal, mas qualquer coisa vocês podem me interrompendo. Você quer falar um pouquinho? A minha escolha para ir para Madrid não foi tão bonita como a do Gui. Eu falava espanhol desde pequena, achava que falava. E eu queria muito ir para a Itália, só que eu já estava indo para o quarto ano e eu sempre estava postergando fazer o italiano por diversas razões. E aí eu falei, vou para a Espanha, né? O que tem para hoje? E aí e nesse intercâmbio de 6 meses eu tive plena certeza que quando eu voltar, eu quero ir para a Itália. E agora eu estou fazendo italiano e tudo mais, porque lá realmente é onde eu queria morar por um tempo e tal. E tem muito mais a ver com a educação, que é o que o Gui vai falar já. Então, o meu caso foi edital da ECA, que sai todo semestre. E foi engraçado porque era uma época que estava tendo bastante greve, estava numa greve grande aqui na USP em 2013. E então quase não saiu o edital saiu em setembro, assim, eu tava aqui na vivência e as minhas amigas falaram, você viu que saiu o edital? Ele fecha a segunda, abriu quinta, fecha a segunda. Eu digo, o quê? Aí corri atrás de tudo que precisava, que a gente vai falar daqui a pouco eu passo, no fim de semana, e cheguei aqui segunda, ou foi terça, 5 da tarde, fechava, eu cheguei 5h30, Thaís abençoada, deixou eu fazer tudo. Comigo tinha outra menina e a gente saiu correndo, porque a gente precisa de vários documentos da USP. Depois disso. A Thaís é a moça que trabalha aqui no CRINT. O CRINT é a Comissão de Relações Internacionais da ECA. Cada unidade, ou quase todas, não sei, não vou dar certeza se são todas as unidades da USP, tem esses departamentos que cuidam dos intercâmbios. Além disso, tem o departamento da USP, que se chamava Alcane, não tenho certeza se chama assim ainda. Se chamava CCINT antigamente, né? Daí virou Alcane e agora eu não sei como que tá. Eu tenho quase certeza que mudou o nome. Mudou? Não? E aí tem os intercâmbios USP. Então, basicamente, tem 4 modalidades que são as que os alunos da USP mais acompanham, né? O daqui da ECA, CRINT, que geralmente é mais tranquilo em termos de processo seletivo, porque você está concorrendo com menos pessoas do que a USP inteira. Tem os da USP, tem o que o Gui foi, que é o Bimundos, que ele pode falar melhor do que eu, embora
eu tenho passado bastante chorado, porque não abriu meu olho. E o Santander, que aí o Santander ele tem vagas específicas para a USP e para as outras unidades, e é um que tem bolsa, então é sempre bom dar uma olhada nesse. Ele abre para a China, para a Espanha e para Portugal, e ele tem alguns que são projetos específicos, tem o que é de empreendedorismo, então ao invés de você estudar, você vai passar 6 meses trabalhando numa startup, que é uma coisa legal também, mas a experiência acadêmica também é muito válida. E eu acho que essas são as modalidades que eu mais conheço, assim. Depois a gente compartilha esse PowerPoint, tá? Não precisa ficar preocupado, mas esses são os principais meios de comunicação para procurar os editais que saem, né? O site da Alcane, o site do Mundus, né, da USP, e o site da ECA mesmo. O Facebook do Serrente é super bom. A Thaís e a Milene, não sei quais são nossos contatos. enfim, elas divulgam coisas direto, sabe? Seja convênio da ECA, seja convênio da USP, seja convênios em geral. Então é bem legal de seguir. Agora a gente vai para a questão da chatices burocráticas. Esse último edital da ECA, ele abriu para todos esses países. Alemanha, Austrália, Colômbia. Colômbia é um intercâmbio interessante, porque é relacionado diretamente com a Educom, porque lá ele é com o Instituto Tecnológico de Pereira. E eles trabalham a questão da comunicação e da educação. Então, é um convênio interessante e eu acho que nunca ninguém foi. Então, Espanha, França, Holanda, Itália e Portugal. Tem predominância da Europa, né? Mas os convênios da USP, eles abrangem mais países, não? Estados Unidos, mesmo Argentina, Chile. Eu acho que tem para tudo quanto é lugar aí que vocês pensem. Você quer falar sobre as obrigações? Que eu não lembro disso direito. Que as coisas são diferentes, né? Então, eu abri algumas, agora eu vou pedir licença, porque você é muito bom. Eu abri algumas coisinhas que a ECA pede, que geralmente são as coisas que a UFO pede também. E essa é uma foto que não tem nada a ver. Bem, então quando você está pensando, os documentos que você tem que entregar primeiro para a ECA, plano de estudo e uma carta de motivação. Então, aí você dá uma explicada o que você quer estudar no lugar, então você tem que entrar no site da faculdade que você está se candidatando, dar uma olhada nas aulas e explicar por que você está querendo fazer aquelas aulas, e no fim você vem, gente, eu escrevi, hein? E aí no fim você vem, põe as aulas, os créditos e etc. Isso é super difícil, porque os sites costumam ser inacessíveis, sabe? Inacessíveis em sentido de você não chegar na informação que você quer, sabe? Super difícil. Tanto que, assim, essas aulas são mó legais, mas elas não existiam quando eu cheguei lá. Então, é um mistério, mas é bom saber disso, né? Não necessariamente você precisa fazer o que está escrito aqui. Aqui é só para você mostrar o interesse que você tem naquela faculdade. É uma prévia, né? Uma prévia. Chegando lá, você tem um período para fazer o plano de estudos final. Isso. E aí, agora mudou. Quando eu fiz, você tinha que escolher 2 lugares. Então, eu escolhi Coimbra e escolhi Madrid. E eu fiz 2 planos de estudos, 2 cartas de motivações e 2 entrevistas, porque a gente faz entrevistas com os professores responsáveis por aquele convênio. E aí, geralmente é muito tranquilo, né? Mas você tem que contar o que você escreveu nessa carta e bater um papo falando, não, quero ir por isso, eu acho que vai ser legal pra mim academicamente por essa razão, culturalmente por essa razão. Então, é mais para o professor que está conveniado entender e poder te indicar, né? Falar assim, por que eu vou te indicar? Agora mudou um pouquinho pelo que eu falei com o pessoal. Agora você tem 3 opções e você tem que colocar a primeira opção, a segunda opção, a terceira opção. E aí, porque antes era assim, hoje você passava, você passou. E agora você tem que ir desse encadeamento. Esse mais atual, vocês podem perguntar pra Andressa, tá, gente? Sim. Ela foi selecionada no último edital, ela acho que sabe bem mais do que... Como depois, tá atualmente. Justiça conta aí. E... deixa eu mostrar a carta de motivação. Não. E aí, quando você passa, então, no meu caso, a gente me ligou, mas às vezes eles, acho que mudou também isso, né? Ou não, te deram uma ligada, assim.
E aí eu tive que escolher na hora, porque como foi uma época que teve greve, teve um tempo curto, poucas pessoas se candidataram, eu acabei passando nos 2 lugares. Aí a Thaís me ligou e falou assim, você quer ir pra Madrid ou pra Coimbra? Eu tava no metrô, eu falei, eu posso te ligar daqui a pouco? Ela falou, não. Aí eu fiquei assim, Madrid. E foi isso. Então... e aí a gente tem que passar algumas coisas para o espanhol, então tem que ter uma carta de recomendação. Agora me falha a memória, tem que fazer a carta de recomendação antes também, antes da entrevista, né? A carta de recomendação é uma carta que algum professor daqui do departamento, da ECA em geral, assina pra você, falando, ele é um bom aluno. Se envolveu em XYZ, ele é bom, pode ir pra aí sim. Recomendando, sabe? E aí você tem que traduzir os documentos se você for para um lugar que não fala português, né? Então a gente vai traduzir para o espanhol a carta de recomendação, o plano de estudos, a carta de motivação e o histórico escolar. Essa é uma parte meio chata, porque o histórico escolar só tem inglês ou português. Então se você vai para um país que não tenha nenhuma dessas línguas, tem que traduzir para a língua do lugar e às vezes tem inventa esse negócio, né? Tipo, de comunicação. E... essa é a carta de motivação que eu queria mostrar. E aí você escreve os negócios. E eu escrevo, porque eu sou... Enfim, aí você conta porque você quer ir. Geralmente é muito tranquilo, porque você realmente tem uma razão pra ir, né? Não é como se você estivesse inventando. E aqui é uma planilha de gastos, mas aí depois eu mostro. Bem, deixa eu ver se faltou alguma coisa. E aí... eu não sei como tá isso agora, mas na época que eu fiz, eles falavam que era importante ter o passaporte, mas se você anexasse que você mandou fazer o passaporte que já está pago, eles aceitavam também. Porque às vezes o pessoal não tem pouco tempo para correr atrás de mandar fazer o passaporte, porque demora um tempo. Então você fala, já paguei, tu tá fazendo, e aí é aceito. E o certificado de idioma quando não é um país que fala português. Então, mas assim, a ECA é muito tranquila. Se você mostrar, fiz espanhol no pré. No pré não, né? No fundamental e no ensino médio. Aí, com notas ok, tipo 8, 9, 7, dependendo da média da escola, pode passar. Agora, os da USP, a mesma coisa para o italiano, né? O Gui foi com o certificado da FIFELESH. Agora, os da USP eles já levam um pouco mais a sério. Aí eles pedem dele, que é o da Espanha, o da Itália, que eu esqueci o nome. O de francês, o IELTS, um Cambridge da vida, assim. E aí, por isso que os da USP também, a galera da ECA acabou optando mais pelos daqui, porque tem esse impedimento a menos. E sem contar que esses testes são super caros, então às vezes não vale muito a pena. Vale a pena investir aqui pela ECA ou pelo Santander. Enfim, o Santander também às vezes pede esses certificados. Beleza, a histórico escolar, que aí tem que pedir aqui na ECA carimbado, as cartas de recomendação e as outras coisas que eu já falei. O currículo profissional, no meu caso, acho que não pediram, não sei se foi no seu. Mas eu li no edital atual que pediram. Pediram? Eu estou pedindo currículo profissional, então fiquei atento. Então, disso tudo, eu acho que eu ressaltaria a questão do histórico escolar, que é um bagulho bastante objetivo que eles utilizam na seleção, né? A média ponderada, aquela média normalizada e tal. E a questão de fazer uma iniciação. Iniciação científica conta muito. Né? Eu acho que vale falar disso na entrevista, inclusive, porque não sei se vale a pena anexar, né? Tipo, currículo Lattes, mas vale a pena na hora da entrevista falar que você é muito interessado na área acadêmica, inclusive fez iniciação científica, XYZ, eu acho que isso conta bastante, né? O Gui fez, eu fiz, né? A maioria das pessoas que acaba indo para intercâmbio tem isso no currículo. Por exemplo, nesse último edital, a Andressa pode explicar melhor, mas acho que teve vagas reservadas, né? Para pessoas que fizeram iniciação científica. Tem metade das vagas de bolsa reservadas para quem tem licença. Então, o edital de IC eu acho que abriu agora no meio do ano, né? Em abril, maio, sei lá. PIB, que eu acho que tá abrindo também, então tem várias coisas, e sem contar com uma experiência muito legal pra gente, sem sentido, que você acaba aprendendo muito mais no semestre, no ano, que você aprende. Tá, aí a gente fez as entrevistas, e aí a gente recebeu a ligação da Thaís no metrô, e aí a gente vai então pra Europa. Como foi pra você, como foi, Gui, sua aprovação? Porque é um processo diferente do meu. Então, o meu processo foi totalmente a par da ECA da plataforma USP, né? Porque eu participei de um edital que era para todo o Brasil.
Então não tinha uma plataforma da USP que regia isso. Era a plataforma da União Europeia, eles que faziam na própria plataforma dele a candidatura, né? Eu fiz tudo online, sabe? Eu mandei a documentação online e tal, e esperei. Daí saiu o resultado, não me ligaram, mas mandaram e-mail bonitinho e tal, e foi super organizado, mas... E toda essa documentação que estava aí, eles pediram mais a questão da motivação, do plano de estudos e do histórico escolar. E do idioma também. Então esses eram os mais importantes. Mas foi bem à parte mesmo. Às vezes abre, não é um edital que abre sempre, né? O meu edital chamava Abrimundos. Ele era para universidades do Brasil inteiro. Da USP foram 2, eu e mais uma menina da Psico. Mas era focado na área de educação. Então isso que era uma coisa legal pra gente da Educom, né? Porque teoricamente a gente está na questão da licenciatura, da educação, né? E eu fui como no programa de educação comparada. Daí eu justifiquei, né? Eu fiz um meio bolado lá e deu certo. Eu acho que é legal ressaltar isso, porque tem esses intercâmbios específicos que acabam sendo super interessantes, porque quando a gente vai por um da ECA ou um da USP, que é assim, né? Você vai para outra faculdade, então acaba que você aprende muitas coisas por estar lá, pela experiência. Mas não necessariamente, eu vou contar isso um pouco depois, mas não necessariamente por conta de aulas e de aprendizado acadêmico mesmo. E isso é uma grande diferença entre eu e o Gui. O Gui, ele conseguiu se aprofundar em o que é educação na Itália, o que é educação na Europa, enquanto eu não. Depois eu falo sobre esse trauma. Mas, e por isso que eu acho que eu acho que o perfil de Educom é o perfil de uma pessoa que curte estudar, né? Que é diferente de outras carreiras por aqui, que a galera quer só ter o diplominha e mandar bala e ir pro mercado. E a gente curte muito. Precisa trabalhar em agência de publicidade e jornalismo. Só quer falar que estava por aqui. E então acho que foi um dos grandes traumas que eu tive, porque eu achei que eu ia aprender muita coisa, ver, ter outras perspectivas, e acabou que isso não rolou. E o Gui, por ter ido para esse que foi mais específico, isso aconteceu no dele, sabe? Ele tem livros. Eu tinha uma aprovação mínima. Como eu fui com bolsa da União Europeia, eu tinha que cumprir 40 créditos no total, né? E sendo que eu tinha amigos lá do Ciências Sem Fronteiras que não tinham que fazer 20. Sabe? Eles não tinham um mínimo, assim, sabe? Eles recomendavam fazer 20. E eu, sendo que eu tinha que obrigatoriamente fazer mais de 40. Eu acabei fazendo 50 créditos lá. Foi bastante pesado. Eu ia falar outra coisa, sem ser isso, mas deixa eu ver se eu lembro rapidinho. Não lembro. Depois a gente lembra. Era algo referente à USP e ECA. Bem, aí a gente passou. Então, eu não chego ali mais. Então, essa é eu e o Gui, um amiguinho do Gui lá em Pisa. A gente tentou fazer aquela montagem, mas a gente não sabe perspectiva. Aí deu isso aqui. Não deu muito certo. Mas, sei lá, é isso. É isso que acontece. Bem, aí, como eu falei, a gente tem que traduzir. Aqui no caso da ECA, não sei se você precisou traduzir. Você lembra, Gui? Eu já mandei em inglês. Então. Aí aqui precisa traduzir para o idioma do país que você está indo, tudo o que foi pedido antes, né? História escolar, carta de recomendação, motivação e o currículo profissional. Aí tem a parte mais chatinha, que é pedir visto, a não ser que você seja um tudo com passaporte europeu, ou enfim, é foco do país e curtir isso aqui. E aí tem que ir pro consulado, tem que marcar a hora, tomar aquele chá de cadeira, dá um medinho às vezes, e aí pra você pedir o visto, você precisa de vários documentos, né? Você precisa provar, se você tá indo sem bolsa, provar que você consegue se manter, você precisa de plano de saúde, que é o Schengen, você vai falar isso? Schengen. É o no caso da Europa, né? Da comunidade da Europa, que é caro, você precisa mostrar que você tem passagem de ida e volta, então quando vocês forem fazer o visto, tem que ter comprado a passagem já, senão não dá pra fazer o visto. Tem que levar a carta de aceite, que a faculdade de lá manda, não é o documento da USP ou, enfim, da Santander, o que for falando que você passou, é o documento da faculdade de lá, que demora um pouquinho. E reserva de acomodação também, que tem que mostrar um endereço. Né? Você não pode, mesmo que você não tenha um lugar para ficar, a gente vai falar disso já,
arruma um bom lugar aí. Põe um hostel, Casa de amigo, porque senão também não sai. Mas aí, depois desse processo longo, o que demora mais é pra chegar a data de você ir até lá. Chegando a data, entregando isso, demora cerca de 20 dias, no máximo um mês. Mas mesmo assim, vale a pena fazer assim que chegar a carta de aceite, porque é super importante. Tem o caso da Inglaterra. A Inglaterra, eu visto, é lá. Porque aí você fica com muito medo que alguma coisa dê errado. Então, você chega lá, aí você mostra todos os seus documentos lá e eles falam, ok, então você vai ficar aqui 6 meses, você vai ficar aqui 1 ano. E aí, ou então abraço, erraram, você não vai ficar, tchau. Aí você só vai passear um pouquinho, que você já tá lá, né? Depois é bom. Esse é o único caso da Europa que eu saiba que é Reino Unido, que você pega o seu visto lá. Você tem alguma coisa adicionada? Não, e só a questão do consulado varia muito de país para país, né? Mas basicamente são essas informações que eles pediram pra gente, né? Mas pode variar. Algum consulado não pede a reserva de acomodação, algum não pede reserva de voo, todo mundo. Enfim, mas tem que se informar direitinho com cada consulado, né? Bom dar uma fuçada boa no site do consulado e até procurar gente que já foi, principalmente procurar gente que já foi, para ver como é que foi, até por questão do tempo da demora do visto chegar, etc. Teve gente que pegou o visto 5 dias antes de voar, assim, então não façam isso. E aí eu não precisei disso, mas acho que o Gui precisou. Esse documento de identificação é como se fosse o nosso RNE aqui, né? Registro Nacional de Estrangeiro. E não sei se depende do período, que eu fiquei 10 meses lá, mas eu tive que fazer um registro lá assim que eu cheguei. Eu tive 30 dias para fazer um registro lá. Paga super caro, acho que era assim, eu sei lá. Mas era obrigatório, sabe? Então, só ficar atento com essas coisas também. Eu não precisei porque o lugar que eu morei não pediu. De vez em quando o dono do apartamento pede, aí você tem que fazer. Eu sei que na França precisa, e na França, além do seu plano de saúde que você compra aqui, você precisa comprar um de lá, que é uns 30, 40 euros também. Tô falando das coisas que eu estou lembrando. Moradinha, fala aí. Nossa, gente, isso aí... Se eu mostrar minha planilha... Quer ver? Abre uma planilha. Isso foi meu trauma de início lá em Roma, porque o primeiro mês eu fiquei na moradia estudantil, fazendo um curso de italiano. Só que depois eu não tinha reserva garantida e estava tudo cheio. Quer ver? Baixa um pouquinho. Apenas contratados. Olha o drama que... Foi muito pior. Abaixo, acho que tem 80. Eu cheguei a ligar para uns 100 lugares. É que também é uma particularidade de Roma, né? Porque Roma é uma cidade grande, são mais de 2,5 milhões de habitantes. Então eu cheguei a ligar para mais 100 lugares, imagina, com o italiano meio falando com os italianos, não dava para entender nada. Mas eu visitei uns 20 no mínimo, porque para você achar aquele ideal, né? Tem até a questão da moradia, você vai escolher por vários fatores, né? Seja a distância da faculdade ou do centro, seja o valor, né, de aluguel. Lá em Roma, por exemplo, era muito caro, e no inverno chegava a 15 euros o aluguel mensal, só que como eu estava com bolsa, eu consegui parar, né? E eu consegui, eu acho que 2 dias antes de ser despejado lá da moradia estudantil. O que eu ia perguntar você não podia ficar lá no seu período de... Não, porque já tinha a reserva, todas as reservas já estavam ocupadas lá. E era bem longe da cidade, tipo, o centro de Roma ficava a 1h30 dessa moradia estudantil, que era de uma outra faculdade que eu fiz o curso de idiomas, então não valeria a pena pra mim. Eu preferiria ir para um hostel e tal, e procurar. Por recomendações de pessoas que tinham ido para Madrid, eu não escolhi a casa aqui, porque tem essa opção de voltar lá no PowerPoint. Porque tem um pessoal que acaba escolhendo a casa por aqui mesmo, porque tem vários sites e grupos de Facebook, né? Como a gente faz para procurar casa quando vem para São Paulo e tal. Mas todo mundo a maioria das pessoas tinha me falado para não fazer isso, porque Madrid é uma cidade, óbvio, antiga, e às vezes eles tiram umas fotos incríveis, aí você chega lá e é tudo zoado. Tinha muitos casos de pegarem a fiança e, tipo, pegarem ele e falar não tem mais quarto, se vira. É uma calção, né? Eu já incorporei como uma
uma palavra comum. Eles pedem um adiantamento de 1, 2, 3 meses, sei lá, depende do lugar, de garantia, né? Você vai ficar até, sei lá. E aí, no fim, em teoria, eles devolvem esse dinheiro. Às vezes, não. No meu caso, aconteceu pela metade. E tem casos que não devolvem mesmo. E aí, justamente por essas complicações, eu peguei 10 dias de hostel, que é essa escadinha bonitinha aí, que chama Way Hostel. Ficava bem no centro, e aí eu fui procurando. E eu tinha uma planilha que nem o Gui, mas não era tão grande como a dele. E é o mesmo trauma, tipo, você chegou seu primeiro dia num outro país, e aí você tem que ligar pra pessoas desconhecidas, falar uma língua que não é a sua, e você quer morrer. Aí eu descobri que eles usam muito o WhatsApp. Então eu comecei a falar com eles pelo WhatsApp. Foi muito... E eles respondiam mais, eles não curtem também falar muito no telefone. Aí foi muito difícil. É uma semana terrível. Eu demorei 8 dias e parecia que estava 1 mês procurando apartamento. Porque eu tipo, minhas primeiras 2 semanas lá, eu não vi cidade, não vi nada. Só vi apartamento. E aí eu passava, olha, esse negócio aqui é famoso. Aí eu, tipo, andando pra ir pra outro apartamento. No fim, o lugar que eu fiquei, que é esse lugar bagunçado aí da segunda foto, ele não era, se eu tivesse visto ele no primeiro dia eu nunca ia ter aceitado, mas aí no fim ele era limpinho, pequenininho, mas tinha uma semi-janela, que é um problema na Europa, não tem janela nos lugares, e aí tinha uma janela que dava pro hall, eu falei, eu acho que dá pra respirar. E era bem no centro. Eu falei, é isso, porque eu tava tentando economizar. No caso, eu não fui com bolsa, como guia, foi bem a época que tinha acabado. Aí eu falei, vou assim mesmo. E aí aconteceu coisas como começar uma vez por dia, mas valeu a pena. E aí eu acabei morando aí, mas foi bem bacana. E aí eu acho que é uma recomendação que eu dou pra todo mundo, é olhar, tipo, pega uns 10 dias de hostel e tal. Eu até precisei ficar mais, eu acho que eu fiquei 20 no fim, ou 1 mês. Eu sei que começou as aulas, eu ainda tava no hostel, eu saía de mochilinha, pegava um churros, dava tchau pro recepcionista, ia pra aula e voltava. Mas valeu a pena, porque no fim eu acabei conseguindo um lugar mais central e que tinha elevador, porque ele era no 9º andar e tal, porque geralmente não tem elevador. Aí, depois disso, a gente tem... pesquisas, aí tem preços. O meu era relativamente barato, ele era R$290, o que é um preço bem bom para o centro de Madrid. Mais contas. E aí foi o que aconteceu. Quando eu saí de lá um pouquinho mais cedo do que eu tinha planejado, porque estava 43 graus, e aí era inviável viver, e aí eu achei uma passagem, porque a gente compra passagem geralmente em central de estudante, então tem uns descontinhos, e uma das vantagens é se você quiser ou ir antes ou voltar depois, você consegue uns preços melhores. Aí eu consegui trocar por $100 a passagem e voltar 10 dias antes. E aí com isso eles pediram essa grana dos 10 dias e falaram assim, a gente vai descontar as contas no fim do mês da sua fiança, que é o calção, e aí a gente te devolve o que sobrou. Aí no fim voltou tipo R$60 com a conversão, enfim. Mas enfim, já tava no fim, eu não tava ligando muito pra isso. Não sei porque eu falei essa história. Mas enfim. A questão da moradia é bem traumática. É cuidado. Mas Maria, só uma questão. Não existia moradia pra você ficar? Então. Isso, boa. A minha faculdade, ela não era em Madrid, ela ficava num povoado, um pueblo, né, como eles chamam, em Retafe. A Carlos III, a única que fica em Madrid que tem convênio com ela, que eu acho que é a Complutense, que inclusive recomendo. E aí ficar no pueblo era meio ruim, porque a gente não tinha tantas aulas assim, e a moradia estudantil era mais cara do que o centro de Madrid, então eu já começava por aí. Mas as casas em Retafe eram mais baratas e muito melhores. Eu tenho uma amiga que morou por um tempo na casa em Retafe, ela teve um problema com a dona, então ela saiu um pouquinho antes, mas ela, era uma casa de 2 andares, tinha piscina, dogs, espaço para fazer churrasco, enquanto estava no quarto desse tamanho que tinha a janela pro hall. E ela pagava igual. E ela tinha uma bike, sabe? Outro tipo de vida. Só que aí o que acontecia? Quando a gente saía, ela tinha que sair correndo para pegar metrô, porque o metrô lá também acaba, não é direto. E aí era uma aflição que eu não queria viver. Toda vez que eu quisesse sair para passear pela cidade, eu ia ter que pegar um trem de 40 minutos. Eu não quero viver isso. Aí eu acabei optando por ficar no centro mesmo. Normalmente você não costuma ir todos os dias para a faculdade. Eu, no caso, eu fui porque eu tinha muitas matérias para fazer, mas não é normal. Aliás, isso é uma dica, beleza?
questão de dia da semana. Isso é muito importante, você pensar em planejar de ter um tempo livre para também viajar e tal. Isso faz parte, né? Recomendamos terça, quarta e quinta. E segunda e sexta. E é isso. Nossa, Gui, você tá... As aulas, pelo menos lá na minha faculdade, lá na Sapienza, lá em Roma, eles fizeram uma semana de recepção, que nem a gente faz aqui semana de calor, só que eles fizeram para intercambistas, que eles recebem muito, né? Lá na Europa, aliás, é uma coisa muito comum, né? Os europeus viajarem entre os países, né? O programa chama Erasmus, intercâmbio. E quase que, sei lá, muita gente faz esse programa de intercâmbio, até porque é barato, né, para eles viajar entre os países europeus. E recebem muitos intercambistas, por isso tem uma semana especial só para intercambista e tal. Daí é legal que você conhece como funciona a universidade, você conhece as instalações e tal, enfim. A questão do plano de estudos, que você tem aquele período, né, geralmente é um mês, né, mano? Uma semana só? Eu tive um mês em cada semestre para definir o meu plano de estudos no semestre. Daí eu conseguia ir nas aulas que eu falei, isso aqui talvez me interesse. Eu ia nas aulas, conversar com o professor para ver se ele era receptivo mesmo às pessoas e decidi depois de um mês, sabe? O plano de estudo do que eu ia fazer no semestre. A aula de idiomas, eu fui obrigado a chegar lá e fazer um curso de idiomas de italiano, porque eu cheguei bem na época do Ciências Sem Fronteiras bem grande, né? Então estava indo muito brasileiro sem base no idioma e estava disputando na faculdade. Então eles fizeram como obrigatório o primeiro mês eu fiz 120 horas de italiano, sabe? Tipo, intensivão, todo dia, 6 horas por dia. E tem um negócio legal lá que eles chamam de tandem, né? E na dele acho que também tinha, que é os próprios intercambistas intercambiarem os idiomas. Tipo, a gente é brasileiro, vai ensinar o português para um italiano, que vai ensinar o italiano para você que é português, você que é brasileiro, entendeu? Então é uma forma também de aprender outros idiomas, tal. Das aulas na faculdade, tipo, eu fiz 7 disciplinas ao longo do ano, né? Sendo que 2 eram de mestrado, uma era conjunto, mestrado e graduação, e outras 4 eram de graduação. Então, até por isso, das disciplinas de mestrado foi um pouquinho pesado, né? Porque a exigência é um pouquinho diferente. As provas eram orais, eu só fiz uma prova escrita, o resto tudo era... Imagina, você falando italiano, o conteúdo que você acabou de ter contato, sabe? Então, mas ao mesmo tempo facilita, porque o professor vê se você tem dificuldade com o idioma, tenta te ajudar um pouquinho mais. Então, isso é uma coisa que é interessante de se ver também, antes de você ter um... essa foto aqui é do pessoal que a gente fez o curso de italiano juntos, são todos brasileiros. Tinha mais de 250 brasileiros intercambistas quando eu estava lá. Tipo, 200 eram pelo Ciências Sem Fronteiras, sabe? E aquela primeira foto eu tinha algumas apresentações de seminário também, né? Que nem aqui a gente faz. E naquela lá, o professor de pedagogia social, ele pediu para falar sobre Paulo Freire. E tinha uma menina que também estudava um pouquinho de Paulo Freire e ela apresentou junto comigo. Tipo, foi bem legal. Daí fiz outros seminários, tal, tem outros trabalhos. Tem uma disciplina que eu fiz que chama Didática Museal, que a gente tinha aula dentro da Galeria Nacional de Arte Moderna e Contemporânea, lá, tipo, aquele museu que as pessoas pagam 15, 20 euros para entrar. A gente tinha aula toda semana e no final a gente fez uma apresentação para crianças lá, com alguma obra. Depois, se der tempo, eu mostro um videozinho da apresentação, foi bem legal. E tem outras experiências, não lembro agora de cabeça, mas a gente vai falando. Tem uma... eu tenho uns fatos curiosos. Eu não sei se era assim lá, mas na Espanha tinham aulas de meio semestre. Então, em vez de você fazer uma aula, no nosso caso, né, lá, que era de janeiro até maio, você fazia de janeiro até abril. E aí depois você podia escolher outra de abril até maio. O que era bom porque aí você conseguia ver mais tipos de coisas, né? Você não ficava preso na aula que talvez não fosse o que você esperava no começo, etc. Lá a gente só tinha uma semana para escolher e é um Júpiter
pior porque você é por ordem de chegada. Então, se o Gui acordou mais cedo que eu, ele pegou as aulas e aí, paciência, eu tenho que escolher outras porque já acabou a vaga, né? E tem isso, e aí depois tem a primeira semana, e aí você pode ir lá e tirar as aulas que você quiser e tentar pegar outras, mas é super difícil pegar essas aulas. Aí eu fiz 2 aulas grandes de semestre inteiro e uma que acabava em abril e outra que começava de abril até maio. E aí eu fiz a grande parte de cinema, porque na Casa Terceira não tem educação, aí eu fiz um monte de sociologia e alguns de cinema pra curtir, porque eu gosto bastante, tá? E as aulas lá não eram boas, e foi bem engraçado porque o professor ditava o que ele estava falando e os alunos escreviam, aí eles não param de escrever, acho que lá é assim também, né? Eles não param de escrever em momento algum, o professor respira e diz, o professor respirou. E aí se ele não anotou o respiro do professor, fala, professor, respira de novo, por favor, que eu preciso anotar aqui. E aí é outro tipo de jeito de dar aula, principalmente as nossas aulas, que a gente fala bastante, a gente conversa, a gente discute, e a professora ficava, e aí, o que vocês acham disso? A professora perguntou o que a gente acha disso. E aí continuava. Então foi muito assustador e eu odiava, eu queria morrer, mas por um lado foi muito interessante. Vamos usar a palavra interessante. E isso acontecia na maioria das aulas, só não acontecia numa de sociologia. Aí eu queria morrer por outro motivo, porque aí eu tinha que falar. E aí as pessoas ficavam me olhando. E eu era a única intercambista da sala. E era uma aula de sociologia e a gente estava falando sobre Las Margaritas, que é uma comunidade de Retafe. Eu ficava assim, filho, eu não conheço Las Margaritas. Não posso falar nada sobre isso. Não sei opinar. Eu falava as coisas gerais sobre a sociedade e tal. Mas foi muito legal e só foi assim que eu me comuniquei nas aulas. Mas o legal de aula, por mais que tenha essas diferenças e que eu tenha sofrido pelo jeito que a aula era dada, era legal porque eram 3 horas que você ouvia espanhol. Então, tipo, 3 horas que você tá... E era perceptível como a minha pronúncia melhorava quando eu saía dali. Porque depois, se você não arruma muitos amigos, principalmente na Espanha, eles são muito fechados, então você acaba só falando espanhol porque você vai comprar coisa, ou você precisa pedir informação na rua. Então, esse momento da aula é muito bom e muito importante para práticas de língua, enfim. E Madrid tem um problema muito sério, que eu acho que não tem na Itália, não sei, que as pessoas vão sem saber falar espanhol. Então, elas falam inglês. E aí você fica assim, o que está acontecendo? Na semana da Semana dos Bichos, né, que seria dos intercambistas, a gente teve só um dia e a recepção foi toda em inglês para os intercambistas. Tipo, a faculdade já reconheceu e falou, vamos falar inglês. E essa foi uma das grandes decepções em relação ao intercâmbio. Eu achei que eu ia praticar muito mais, e, enfim. Mas tivemos desafios, né? Apresentamos trabalhos em espanhol e, tipo, para salas só de espanhol, porque lá na Casa Terceira você pode pegar aula em inglês também. Então, o que acontecia? Todos os intercambistas iam para aula em inglês e aí as aulas lotavam, mas enfim, não era interesse em fazer aula em inglês, e aí as aulas de espanhol basicamente tinham os estudantes da Casa Terceira. Então, eram 2 intercambistas pingados e então você tinha realmente que falar e se virar, o que era muito bom. Eu acho que esses são os meus pontos de aula. Assim. Nesse ponto eu acho interessante falar, porque é normal você querer ficar no lugar mais cômodo, né? Tipo, eu tô indo com um amigo brasileiro, ele fala português, eu falo português, a gente faz as aulas juntos, sabe? E isso não favorece você desenvolver o idioma, né? E eu via muito isso evidente com o pessoal lá na Sapienza, que tinha 200 brasileiros lá. E a maioria era de arquitetura, de cursos da medicina, sei lá. Eles faziam tudo juntos e não desenvolviam italiano. E lá na educação era eu, no máximo outra menina, que foi embora no meio do semestre, e o resto era tudo italiano. Então, eu era obrigado a falar italiano, eu era obrigado a conversar, a interagir com eles, porque, é uma sala lá que eu não tinha amigos, eu tinha que, oi, tudo bem? E eu esqueci de falar uma coisa das aulas. A Sapienza é uma faculdade super tradicional, né? Tipo, ela tem mais de, sei lá, quase 500 anos de história, não sei. É tipo isso. E as aulas são bem tradicionais mesmo, são mais positivas.
o sotaque romano é diferente do italiano padrão que a gente aprende, tipo, normal aqui, assim, nos cursos de idioma, então vai variar um pouquinho a sua percepção no começo, não vai entender muitas coisas, mas vai desenvolvendo ao longo do semestre, do ano que você ficar lá. A última questão é a questão de... O que eu ia falar? Esqueci. A questão do método de ensino deles. Lá eu senti muita diferença que em todas as disciplinas eu tinha um livro base. Tipo, eu era obrigado a ler um livro. A disciplina vai sobre pedagogia social, o professor escolheu um livro que era dele, só que eu era obrigado a ler aquele livro para acompanhar as aulas e também para fazer referência aos outros textos que ele discutia nessa aula. Então, querendo ou não, eu tinha uma base teórica muito forte naquele assunto, certo? E sempre tinha um livro à escolha, que eu, por exemplo, na aula de pedagogia social, eu relacionei com Paulo Freire, que é uma coisa que eu já dominava mais e tal. Isso é muito legal, eu achei que... Porque, às vezes, aqui na Educom, eu até perguntei para alguns amigos, quem você acha que são os referenciais da educomunicação? Daí vão falar um monte, Ismar, o Paulo Freire, Mário Capum e tal. E quantos desses você lê um livro inteiro, sabe? Às vezes a gente pega um conteúdo muito mastigadinho e a gente não consegue pegar a essência do texto dele inteiro para ver como que ele relaciona esse conceito com as questões que ele trabalha, sabe? Então, eu achei muito interessante essa diferença e talvez é uma coisa a se pensar aqui no nosso curso, né? Outra coisa que eu lembrei aqui na Carlos, eles faziam tarefinhas, então era tipo como se você estivesse na escola ainda. E eles realmente veem como uma extensão disso, não muda muito não. Então, eu fiz aula de cinema, então toda semana eu tinha que ver os 2 filmes e fazer resenha, porque eu aprendia, sei lá, sobre comicidade. Então eu vi um filme sobre comicidade e eu tinha que identificar X coisas no filme que refletissem o que eu aprendi na aula. E aí eu tinha que entregar e eu ganhava 0 ponto blá 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 por isso. Então era esse tipo de dinâmica que tinha lá. Agora teve uma aula que eu não completei porque eu vacilei, que era a única aula legal, era de sociedade de conhecimento com enfoque em gênero. E aí ela era semipresencial, então ela tinha 3 aulas presenciais e as outras eram à distância. E eram os textos mais legais, enfim, e a razão pela qual eu vacilei foi porque eu sempre esquecia de fazer os testes e lembrava quando eu estava em algum trem sem Wi-Fi, aí eu ficava, não vai dar. Mas em todos os textos, e assim, essa dinâmica é muito legal e eles parecem gostar bastante, porque é uma oportunidade que eles têm de fazer mais aulas, porque aí eles encaixam as 3 semanas de uma aula presencial e as outras 3 semanas que não são presenciais eles vão e pegam outra aula. E lá eles compram por aula, porque a faculdade lá, embora ela seja pública, ela é paga. Então você monta a sua grade e cada aula tem um preço. Então eles levam muito, muito a sério a aula que eles estão fazendo, porque senão eles vão estar gastando dinheiro à toa. Então acho que é por isso também que eles escreviam tudo e ficavam com medo quando o professor dava algo muito criativo, que eles ficam, meu Deus do céu, e aí, como é que vai ser essa minha nota? Eles preferiam algo dentro da caixa. Então, todas essas análises que às vezes eram meio torturantes de perceber e a maioria das vezes interessantes. Só essa questão da taxa de matrícula para a disciplina, normalmente quando é convênio, a gente não tem essa obrigatoriedade, né? Salvo algumas faculdades que já diz no edital, né, que essa tem que pagar a taxa de matrícula. Você precisou não? Não, só uma em Portugal. 200 euros. Não. Dia a dia. Planilha de gastos, vamos lá. Essa é a minha planilha de gastos, que eu não fiz durante todo o tempo. Eu parei em abril porque eu vi que ficaria muito triste se eu fizesse assim. Mas enfim, aí tem tipo 15 euros de celular, que eu não usei todo mês porque eram 15 euros, então quando eu via que eu não ia precisar de 3G, eu falava, não vou gastar 15 euros, e aí eu ficava sem celular. E aí foi a época, tipo, gastos de trem, enfim, aí no total dá mais ou menos, quanto que deu?
Ah, não, é que esse mês é o primeiro mês. O primeiro mês, ele geralmente é o mês de mais gastos, porque você tá se adaptando, porque você, sabe, como a gente falou, às vezes você precisa pegar um hostel e aí você ainda não tem um cartão que é o bilhete único do estudante que tem na maioria dos lugares. Então você gasta mais de transporte, enfim, são muito mais gastos. E aí, se você chegar no frio, você tem que comprar roupa de frio, porque raramente você vai ter que usar uma roupa que sustente o frio de lá. E coisas assim. Tanto que em fevereiro foi 283, mais as viagens, que foi 67 euros, né? Então, enfim, aí eu fiz essas planilhas pra eu ficar me ligando. E aí, quando eu chutei o pau da barraca, que foi comprado por aqui, 400 euros, eu falei, vou parar de fazer. Tem até minhas comidinhas, olha só. Churros. Eu não fiz isso, mas é útil. É, porque dá pra perceber, por exemplo, ó, em um mês eu gastei 31 euros de mercado. Então dá pra, tipo, o pessoal que veio me perguntar, eu tenho bem certinho, tipo, Ela ó. não comia. É, eu não comia. Não, eu arredondo, tipo, é 60 euros, né? Porque eu parei de comer por um tempo. Beijo nos outros. Mais ou menos, Madrid é mais ou menos 600 euros sem viagem. Tipo, 600 euros pra viver, mais ou menos. A Roma é um pouquinho mais cara, né? Mas claro, morando no centro, uns 800, 900 euros. Morando fora, talvez uns 600 consigam. Depende, varia também se você divide quarto, se, sabe, se a casa é grande, tem várias variáveis que mudam o preço. Bom, Distância a gente já falou. Já falamos. A questão do clima, isso é uma coisa que pega muito. A gente não está acostumado a isso, a gente não tem uma variação térmica muito grande, né? Mas isso é uma coisa que pegou principalmente para mim porque eu fiquei os 2 semestres, né? Eu cheguei lá no verão, eu passei todo o processo. Verão, primavera, verão, outono, inverno e primavera. Então, eu cheguei num tempo agradável, no final do verão, que está uns 30 graus, e começou a fazer frio. E o frio vem junto com as festas de final de ano, tinha um WhatsApp, você recebia as coisas da família, tipo, todo mundo reunido e você lá estudando, porque é época de provas. E vem o frio, que você fica isolado em casa, então é um momento meio depressivo. Mas acontece. Sobreviveu. Sobrevivi e depois melhora, porque depois do inverno vem a primavera, começa as flores. É muito engraçado, porque as flores florescem mesmo na primavera. Fica muito bonito, as margaridas floresciam na grama, assim, sabe? E o verão é época de férias, né? Então isso é uma coisa interessante, porque lá era o hemisfério norte, né? Então inverte toda a lógica. Tipo, quando a gente está no inverno aqui, eles estão lá no verão. Quando a gente está no verão aqui, eles estão no inverno. E isso muda o ano acadêmico deles também, que eles começam no meio do ano, em setembro, no final do verão, e terminam só lá em maio, junho, que é no começo do verão de novo, né? Então, o ano acadêmico deles é da metade de um ano até a metade metade final de um ano, a metade inicial do outro, certo? Isso é uma coisa legal de pensar também, até no período que você vai, né? Porque você vai no meio do ano daqui, só que você está indo no começo do ano de lá. Para a integração, talvez, para conhecer o pessoal, seja um pouquinho mais fácil. Mas ao mesmo tempo você vai embora quando está ficando frio. Tipo, você tá ficando depressivo e vai embora, sabe? Não teve o processo de ficar alegre de novo. Até por uma questão de aula. Eu tive isso só uma vez, mas eu dei sorte eu fui no começo do ano, portanto no fim do ano deles. E era uma matéria que estava quebrada errada. Então eu peguei o primeiro começo da matéria, mas geralmente a gente acaba pegando a parte 2, né? E isso talvez possa deixar a gente um pouco perdido. Então é um lembrete bom. Viagens acho que a gente pode falar rapidinho e aí quem quiser a gente fala, né? Mas mais baratas são as companhias aéreas, tipo Ryanair. É bizarro isso pensar, mas lá os aviões, esses low cost que eles chamam, são mais baratos que o ônibus ou até mesmo o trem, sabe? Porque, por exemplo, eu fiz uma viagem de ida e volta por 20 euros da Itália para a França, sabe? E sendo que de trem ou ônibus você ia gastar mais de 60, 70, sei lá. Então, por isso que é muito fácil de viajar lá na comunidade europeia, porque
tem sempre essas promoções, toda semana sai promoção. Ah, vai pra tal lugar por 5 euros, sei lá. É Quando muito assim. quando eu tava voltando, lançou uma empresa de ônibus nova lá e fizeram passagem a 1 euro, sabe? Tipo, é bizarro. Eu acho que a única vantagem, geralmente essas que a gente tem os nomes aí que a gente vai passar, né, Ryanair, EasyJet, o voo é um pouquinho mais caro, mas de ônibus só vira vantagem quando tem um que chama Megabus, que aí tem por 1 euro, que é esse mesmo que chegou na Itália. Enfim, aí dá pra viajar bastante e, tipo, vale a pena gastar 31 euros de comida e pegar o resto e viajar, porque é uma oportunidade animal e eles têm walking tour de graça na cidade e são tours muito bons, são pessoas que são apaixonadas pela cidade, então elas falam da história, falam que tá ali. E você acaba aprendendo e revivendo muito do que você viu no colégio, só que ao vivo. É a parte mais, pra mim, foi a parte mais legal, porque eu tive toda essa decepção acadêmica, então eu acabei aprendendo viajando. E pra mim foi animal. E até que chegou um momento que eu fiz cálculos lá e peguei aula terça, quarta e quinta e viajei muito mais do que eu fiquei em Madrid, porque pra mim tava valendo mais a pena o aprendizado que eu tava tendo pelas cidades e relembrando história, geografia, enfim. A SN a gente falou um pouco que os intercambistas europeus eles se chamam de Erasmus, e lá quando você chega você também é um Erasmus. E aí eles têm essa carteirinha e esse é tipo uma uma atlética. Só que pra intercambista. E aí eles fazem festas, eles fazem rolê de comida, viagem. De vez em quando vale a pena as viagens deles, não é sempre. Às vezes você vai pôr na ponta do papel, vale mais a pena você viajar por conta. Por outro lado, se você está muito cansado, se você não está afim de ficar se preocupando, vale a pena porque vão te guiar, vão te levar, vão te deixar na porta do quarto, e você vai dormir, vão bater na sua porta, vai acordar e conhecer as coisas. Mas se você está afim de às vezes passar por uns perrengues, fica mais barato e fora, mas vale a Conhecer pena melhor, também. né? Porque normalmente eles faziam viagem de um final de semana, sabe? Então você conhece quase nada, né? É uma coisa que vai para os pontos turísticos principais e volta. Sem contar que hoje o olhar deles, né, que tá te levando, não o seu. Então tem que sempre pensar nisso. Mas às vezes vale a pena. Eu não fiz nenhuma, porque eu já cheguei com a influência das pessoas que estavam lá falando: esse ano de Madrid não é legal, você tem um pessoal chato lá. E aí eu nunca fui em nenhum evento deles e nem viagem. Agora, as meninas que estão lá, a gente já chegou falando: a gente não foi, a gente se arrependeu um pouco, vale a pena ir umas 2, 3 vezes nas coisas que eles fazem, pra ver qual que é, pra ver se você gosta. E aí elas foram numa viagem e valeu muito a pena, porque eles conheceram outras pessoas e, enfim, né, e a gente acabou ficando dependente das pessoas que a gente conhecia em aula, desse jeito acaba conhecendo mais intercambistas. E aí agora é a hora do Gui brilhar. Então, às vezes sobra tempo pra mim, né? E eu fiz algumas ações lá. Uma delas que eu lembrei, preparando essa apresentação, foi que o Manuel de Barros morreu quando ele estava lá, em novembro, eu acho, né? E eu tenho um amigo que gostava muito dele, eu gosto também, mas um amigo que era tipo fã quase, do Manuel de Barros, ele criou um projeto aqui com uma outra amiga dele de distribuir poesias do Manuel de Barros nas ruas, né? Daí eu falei com ele: eu queria fazer aqui em Roma, o que você acha? Daí ele falou: manda bala. Daí ele me mandou os arquivos em PDF e tal, e a gente começou a distribuir lá na estação central de Roma. Imagina a Praça da Sé, tipo, as pessoas querendo pegar o trem delas, indo pro hotel delas, e a gente distribuindo poesias. E estrangeiros, isso que é uma coisa... Não, mas aí a gente imprimiu em italiano e inglês, que esse meu amigo tinha traduzido, né? E a gente falava, tinha pessoas que achavam que a gente queria cobrar alguma coisa, via, estrangeiro, eles querem cobrar alguma coisa da poesia. Tipo, essa menina aí, olha a cara que ela fez quando meu amigo tava distribuindo poesia. O que é isso? Mas foi muito legal que a gente acabava depois humanizando as relações lá, né? As pessoas falavam: é de graça mesmo? Que legal, o que ele era? Tipo, começa a ter uma comunicação com as pessoas lá, né? E elas até davam uma acalmada, né? Tipo, estavam na estação central, mas paravam pra ler uma poesia tipo, de boa, sabe? Essa foi uma das ações. E, coincidentemente, a gente fez essa ação no dia do aniversário do Manuel de Barros. Tipo, foi muito coincidência. Eu imprimi os negócios e falei: vamos distribuir isso. E foi no dia do aniversário. Daí a outra... Como vocês sabem, eu dou aula de dança de salão aqui na USP, no IO, né? Toda segunda às 6 de forró de gafieira.
eu já fui com essa ideia, pô, vou fazer um projeto assim lá, né? Só que chegando lá, a comunidade brasileira em Roma é muito forte. Então, já tinha aulas de forró, por exemplo. Uma italiana que era apaixonada por forró, ela falou, ela já fazia um curso cobrando, né, tal, vivia disso. E eu falei, então não vou criar um curso de forró, eu vou criar um curso de gafieira, que é um ritmo que eu gosto também, é super tradicional, brasileiro, tal. Daí eu encontrei uma italiana que também queria aprender a dançar samba de gafieira, que é o samba A2, né? Samba de gafieira. E ela conseguiu um salão lá pra gente fazer a aula e tal. E ela divulgou, tipo, eu falei, vamos fazer entre nossos amigos e tal. Ela criou um evento, ela pediu minha descrição, né? Ela perguntou, desde quando você dança e tal, o que você já fez? E ela criou um puta evento com 100 convidados, mais de 100 convidados, falando, ele desde 2010 ele dança, a partir de 2011 começou a fazer eventos e tal, e convidou umas pessoas, uns brasileiros, da comunidade lá brasileira em Roma, e eles não encararam muito bem isso, porque a gente divulgou, era para ser um curso gratuito, mas pelo custo do salão a gente cobrava €1 para pagar o salão, sabe? Tipo, a gente não ganhava nada, mas cobrava €1, tinha 10, 15 pessoas, pagava o aluguel. E as pessoas entenderam errado isso, sabe? Até pela questão da comunicação e tal. Elas entenderam que era um primeiro mês gratuito, e nos outros meses seguintes eu ia aumentar o preço para 50, 60 euros, que é o que o pessoal normalmente cobra. E eles caíram metendo pau em mim, que você não é brasileiro de verdade, você tá dando nossa cultura de graça, você não tá valorizando os profissionais de dança, não sei o quê. Daí eu falei, mano, não é bem assim que eu queria fazer, né? Eu queria fazer um rolê entre amigos e tal. Daí, depois de tudo isso, a gente cancelou o evento, falou, não vai ter isso, e a gente criou um evento meio privado, entre amigos mesmo. Tanto é que você vê 19 membros, sabe? E eu até fiz questão de chamar o grupo Samba de Gafieira para dar amish, entre amigos, para não ter essa conotação mercadológica que eles viram, né? E foi legal que foram brasileiros que nunca dançaram, foram italianos que nunca dançaram, foram polonesas que também nunca dançaram, alemãs, eslovacos, sabe? E no final formou um casal, tipo, de brasileiro com uma polonesa que se conheceram e começaram a namorar a partir disso. Hoje ela tá namorando aqui no Brasil com ele. Então esse é um projeto que eu levei 2 meses lá, 2 meses e pouquinho, e foi muito legal. Eu acho legal ressaltar que o Gui, ele conseguiu fazer muito mais porque era a segunda vez que ele estava indo no intercâmbio, né? Então tem muita coisa que, por exemplo, se algum dia eu voltar para estudar lá, eu vou querer fazer, porque eu não fiz porque eu não tive esse clique na hora, porque primeira vez que estava indo para a Europa, 2, o que vai ser essa aula, e quem são essas pessoas, o que está acontecendo nesse outro continente. E é muito legal que ele teve a oportunidade de estar tão perto das 2 experiências de lá e conseguir fazer coisas. Por exemplo, em Madrid eu ficava querendo. Eu uso muito essa expressão de querer morrer, eu não quero morrer de verdade, mas tinham poucos projetos sociais que tinham. Eles eram muito rasos, vamos recolher agasalhos, sabe? Nunca era algo realmente com impacto social. E eu não tinha força para fazer aquilo, porque eu estava com outras preocupações e com pouco tempo, sem entender direito como era a dinâmica daquele lugar. Então, é muito legal que surgiu essa oportunidade dele 2 vezes e conseguir fazer essas coisas e deixar um pouquinho dele lá, assim, né? Depois você me paga uma pizzinha. Bem, esse é o eu e o Gui, beleza, a gente se encontrou sem querer. Sem querer, tipo, imagine a praça do tamanho da prainha, eu tirando a foto de uma tia que pediu que eu tire a foto e veio uma louca me agarrar. E, enfim, aí essa é a Isabel, que faz publicidade aqui na ECA também. Bem, eu não fiz essa parte ainda porque eu postergo as coisas. Ai, Gui. É nosso drama, calma. Enfim, bem, você fez a primeira vez, né? Você lembra de alguma coisa? O relatório, na verdade, é um feedback, né, que a gente dá pro CRINT aqui, institucional e tal. Ele pergunta várias coisas e é mais para dar dicas para os próximos, né? E também tem a validação de crédito. Isso é uma coisa importante, que a gente, normalmente, quando vai, cursa as disciplinas lá e valida depois aqui como optativa livre.
Mas tem alguma abertura para, se você conseguir, tipo, cursar alguma disciplina que tenha relação com alguma obrigatória ou eletiva que a gente tem aqui, dá para tentar argumentar lá, vai criar um processo, né, para validação. E novidade é que os professores, foi decidido na reunião da congregação, os professores podem aplicar uma prova para validar essa equivalência de disciplina, né? Então, dá para não perder o ano acadêmico normal, né? Tipo, você pensar em disciplinas parecidas, mas é difícil porque lá a gente não tem um curso de educomunicação, né? Então, eu estudei na área de educação e psicologia, a Maré na área de comunicação e audiovisual, né? Mas tem essa abertura, gente, dá para pensar. Mas tem que ver quão válido é, porque eu acho que é interessante também você ter aulas que você não teria aqui, né? Então, às vezes, não vale tão a pena. Tem um amigo meu que foi para a Holanda que ele conseguiu validação no CRP de planejamento, publicidade e tal, mas enfim, é um caso bem raro de acontecer. Bom, é isso, né? Esse encontro sobre temáticas específicas é uma sugestão que eu sempre quis ter, né? Que, tipo, eu estudei muito lá e eu tenho uns referenciais italianos legais. Por exemplo, tem um cara lá que o meu professor comparava com o Paulo Freire, chamado Dom Milani. É um padre lá que o Paulo Lima, inclusive, da Vidação, me falou dele. E tem uma frase dele que eu achei animal. Ele é da educação, né? Eles falam que a escola hoje é um hospital que expulsa os doentes e cura os sãos. É um retrato da educação, tanto aqui como lá, né? A educação que a gente tem hoje, né? E a gente busca ser uma alternativa a isso, né? Então, alternativa não, mas uma coisa que transforme essa realidade. Então, eu estou super aberto, eu tenho uns livros aí, que a Maria Montessori é uma autora que eu li, Dom Milani, a Emília Ferreira, que é uma argentina que fala sobre, ela foi doutoranda do Piaget, tipo, ela fala sobre alfabetização, muito legal, e eu queria fazer logo depois que eu voltei, mas falta de tempo e tal, mas a gente pode fazer esses encontros, super aberto, tá? E é isso. É isso. Valeu, pessoal. Gente, já são 7h23, a gente pode finalizar. Então eu queria agradecer muito a presença de vocês. A gente continua perguntando coisas para eles informalmente. A gente tá direto aqui. Foi muito legal, nossa, esclareceu várias coisas. Eu que nem tenho vontade de fazer intercâmbio, fiquei. Legal. Obrigada, gente. E queria avisar vocês que o próximo encontro vai ser sobre iniciação científica. E o próximo vai ser com os ex-alunos que se formaram. O combinado era que ia ser já o próximo, mas a gente está com medo de não conseguir contatá-los a tempo, então vai ficar para daqui 2 encontros. Continuem vindo, chamem os colegas para vir também, tá bom? Muito obrigada pela presença. Eu gosto muito dela. A gente estava rindo